Bem-vindos ao nosso videocast do curso de atualização em neurologia da AF Educação Médica. Eu, Felipe Cunha, um dos editores do canal. Vamos estar aqui com uma aula importante sobre um tema que fala muito de pacientes neurológicos, seja no seu ambiente de consultório e no seu ambiente hospitalar. Então hoje nós vamos falar sobre delirium, uma síndrome frequente, grave e muitas vezes subdiagnosticada e muitas vezes não valorizada o seu impacto que pode acontecer com o seu paciente. Apesar de ser comum no hospital, especialmente em idosos e em pacientes críticos, ainda muitas vezes confundida com outras doenças neurológicas. E para isso, convidei aqui meu amigo Dr. Drusos Pérez Marques, neurologista, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, ex-vice-presidente da Sociedade Mineira de Neurologia, chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Life Center Veracruz e também um intensivista titulado, e é importante porque um ambiente de CTI também é um ambiente muito comum de delírio. Seja bem-vindo, Drusos. Felipe, obrigado pelo convite para a gente participar desse videocast. Salve para todo mundo que está nos assistindo aí. E não tem dúvida que delírio é um tema, eu acho que esse tema deveria ser estendido, inclusive, para os intensivistas, para os geriatras, para os clínicos, porque a minha opinião é que ele é colocado muitas vezes de forma equivocada dentro da psiquiatria, porque tem manifestações comportamentais predominantemente, mas é a complicação neurológica mais comum. Você tem série de paciente oncológico que tem 70% de delírio, série de paciente de terapia intensiva que tem 80%, 90% de delírio dentro de UTIs específicas. E é muito importante a gente entender o que é o delírio, os fatores de riscos, quem são os pacientes que vão entender, que vão ter o delírio, a fisiopatologia, para a gente poder instituir um tratamento, mesmo porque não tem droga no FDA aprovada, né? Nem na Anvisa, nem em lugar nenhum. Então você não tem uma droga aprovada para delírio, assim. Eu acho que chama muita atenção, Druz, e nós que já trabalhamos juntos até hoje, mas de longa data, e nós já instituímos na unidade que trabalhamos até um protocolo para delírio, realmente, porque assim, é algo que acho que todo mundo tem que estar junto, né? Então, o delírio aumenta o problema do paciente oncológico, do paciente psiquiátrico. Eu trabalhei muito tempo no hospital psiquiátrico, mas ele atrapalha qualquer paciente. Então, principalmente nas unidades de terapia intensiva, que são unidades normalmente fechadas, né? E são muito prevalentes em situações muito comuns do paciente internado, que é o paciente idoso, que geralmente acaba internando muito, ou no paciente crítico, que também acaba internando muito. E é muito importante porque, assim, quando nós fizemos, tinha que tá ali no carro-chefe, né? Medidas para delírios, protocolos para delírios, tinha que estar ali sempre no começo, porque é uma síndrome muitas vezes não diagnosticada e exige importante busca ativa pela sua causa, mas que aumentem muito o tempo de internação, aumentem muito a mortalidade, aumentem muito a morbidade do paciente. E é muito interessante, uma coisa que eu chamo muita atenção, impacta muito na satisfação dos familiares com o paciente, né? Porque os familiares ficam estritamente irritados, nervosos, ficam insatisfeitos com o paciente com delírio. Eu lembro da unidade de AVC, muitas vezes você deixava o paciente bem, no outro dia o paciente estava em franco delírio e muitas vezes você tem que acabar contendo esse paciente, seja química ou fisicamente, ou senão o paciente estava bem, no outro dia o paciente por contenção química estava lá sonolento. Então, assim, gera uma insatisfação imensa para a família, né? Acho que você colocou muito bem, é uma complicação muito prevalente, é uma complicação que aumenta o tempo de internação, diminui o resultado cirúrgico nos pacientes operatórios, né, em pós-operatório, aumenta a mortalidade. Então você tem várias correlações negativas com o delírio. É uma complicação extremamente frequente e ela é muito subdiagnosticada. Eu lembro quando a gente tinha a residência lá no hospital, de um dos residentes que falava assim: não, Druz, mas esse paciente ele
tem 95 anos, ele tá confuso normal, ele tá confuso, isso é normal. Eu falei, não é normal, ele tem delírio. Esse paciente não era confuso, antes ele entrou no hospital, ficou 3 dias e ficou confuso. Isso é um delírio, isso é um delírio. É um delírio que o paciente está com um comportamento adequado, ele não está combativo, mas ele está desorientado no tempo, ele está fazendo inversão de ciclo de vigília e de sono, quer dizer, está caracterizado no delírio. Não, mas é normal o paciente, ele é novo, velho desse, você vai precisar, ele vai ficar confuso mesmo. Não é normal. Isso não é normal, isso é uma complicação. É um delírio que ele, na verdade, esse paciente especificamente era um delírio que era mais leve, menos grave. Mas você tem delírios em paciente, o paciente entra em coma, né? Não, e o que você acabou de falar é isso. O delírio, ele tem causas, multifatorial. Ele não tem uma fisiopatologia muitamente esclarecida, mas que tem essa disfunção cerebral aguda, né? Acho que a grande questão é isso. Há uma alteração química de neurotransmissores, há uma redução, muitas vezes, colinérgica, mais um excesso dopaminérgico, existe um mecanismo neuroinflamatório, mas é um delírio, isso é uma patologia. É uma patologia. Então, assim, isso é importante, porque muitas vezes o pessoal, não, é velhinho mesmo, vai ficar confuso, vai gritar lá um pouco lá, vai chamar a mãe dele, vai às vezes delírios com os cunhos religiosos, com tudo, Mas, isso é normal, e não é normal. Não é normal. E eu acho que isso aí vem, e aí eu acho que isso também a gente tem que entender o tanto que é prevalente. Porque o colega estava achando que era normal de tão prevalente que é. Né? Quer dizer, um idoso de 95 anos entrar no hospital e ficar confuso é tão frequente, tão comum, que a gente entende isso como se não fosse doença. E você imagina, por exemplo, eu acho que o melhor exemplo é isso. Você imagina um senhorzinho, 90 anos, uso de marca-passo, ou seja, uma cardiopatia dessa, um quadro cardiopata, arrítmico, um padrão respiratório ruim, num delírio que ele começa a ter descarga adrenérgica, você tem taquicardia, você tem hipertensão, você tem piora respiratória. Isso é mórbido para o paciente, isso vai gerar complicação para ele. Levanta e cai. Ou levanta, essa que então de levantar e cair, que é um caos. Não, então, aquela coisa, né, eu uso brincar, o paciente começa a pegar no lençol. Começa a embotar no embotamento. Começa a botar a mão no lençol, segurar no lençol dele, daqui a pouco ele tá pedindo para levar para minha casa, pega não sei o que debaixo dele, vai entrar em delírio, vai passar a noite inteira confuso e aí, olha, então, por exemplo, um exemplo clássico, paciente na unidade de AVC com delírio. Então ele fica agitado, ele tem uma descarga adrenérgica, altera o cortisol, altera a glicemia, altera a pressão, ele acaba tendo que ser contido, ele acaba tendo que ser contenção química e física, e aí no outro dia de manhã para reabilitação, como é que ele está, Druso? Sedado. E aí começa a inverter ciclo sono-vigília, você já falou. E aí ele precisa de medicação, quer dizer, qual o medicamento para delírio, para contenção química que não ceda? Então, é super difícil. E qual que não dá efeito colateral? Né? Você pensando não só sedar, efeitos colaterais todo, né? Então, o diagnóstico diferencial é um dos pontos mais importantes para nós, para a gente entender que, acho que primeiro, que é uma doença, um quadro patológico, é uma disfunção orgânica cerebral com sua gravidade, mas é importante quando a gente pensar, então, que é uma patologia e também está dentro dos diagnósticos diferenciais, né, Druso? Porque às vezes a gente tem que pensar também em complicações apresentando como forma de delírio, né? Esse é um outro problema. Eu acho que talvez, até para a gente entrar nesse passo de diagnóstico diferencial, eu queria só esclarecer para quem está nos ouvindo, assim, por que um paciente desenvolve delírio? Quais que são os fatores de risco envolvidos no delírio? A gente pode traçar um gráfico e colocar uma linha nele aí no meio do gráfico e tentar entender o seguinte: quanto mais frágil é o paciente, quer dizer, quanto mais frágil do ponto de vista neurológico é o paciente, seja idade, seja um AVC prévio, seja doença psiquiátrica, seja demência prévia, que é um fatorzão. Doença de Parkinson, quer dizer, quanto mais fragilidade o paciente tem, quanto mais frágil for o sistema nervoso central dele, mais susceptível ele é de entrar em delírio. Então, esse paciente que ele é muito frágil, com pouquíssimas coisas, ou às vezes com coisa nenhuma, ele entra em delírio. Ao contrário, um paciente mais jovem, e um outro fator, na verdade, o outro fator que a gente tem que pensar nesse gráfico que eu falei, né, de fazer o paciente entrar em delírio, é a gravidade que ele está. Então, você pensa, por exemplo, um paciente jovem, com, 25 anos, com uma pneumonia muito grave, com os 2 pulmões tomados, saturando mal, ele pode entrar em delírio. Nesse caso, ele está com a pneumonia dupla.
Pneumonia dupla. Falou pneumonia dupla, isso aí, pneumonia dupla. Essa pneumonia dupla é interessante, né? Pneumonia bilateral, né? E talvez um alerta que eu vou fazer aqui, né? Você falou das questões da terapia intensiva, talvez um alerta para o intensivista é o intensivista achar que quando a gente tem, por exemplo, um paciente com uma uremia, né? Ele achar que o paciente só pode ter uma encefalopatia urêmica. Quer dizer, o paciente ele pode ter uma encefalopatia urêmica, sim, que não deixa de ser um delírio de causa metabólica, clara, né? Ele pode ter uma encefalopatia urêmica. Agora, se esse paciente for um paciente mais frágil, com pouca ureia elevada, ele faz um delírio. E isso aí não é uma encefalopatia urêmica. Quer dizer, tem que ter essa noção de um contínuo do paciente fazer o delírio. E quanto mais frágil o paciente, mais próximo do limiar para desenvolver um delírio o paciente já está. Então ele precisa de pouco insulto. Quanto mais saudável o paciente, quanto mais reserva metabólica, neurológica, física ele tem, mais difícil é desse paciente entrar em delírio. Aí você já enumerou várias situações, acho que é super importante, né? Então, quanto mais frágil, então a gente vê muito, né, Douglas? É uma demanda constante do hospital. O que aconteceu? Não, um vozinho demente, um quadro demencial já prévio, está em delírio. Mas internou porque internou por infecção de urina. Então, assim, a gente tem, então, esse contexto. Então, quanto mais frágil a reserva cognitiva, mais chance de fazer essa disfunção orgânica. Ao mesmo tempo, quanto mais grave a doença, né, quanto mais problema gerar, é um outro grau de disfunção. Mas eu acho que falta um pouco nos hospitais, e isso é uma crítica geral, falta um pouco a questão de até humanização, que também é outro problema de delírio. Então, nós tivemos lá na nossa unidade vascular, não sei se você lembra, o hospital, com certeza você lembra, né? Mas nosso hospital é um hospital antigo, onde a unidade neurovascular era dentro de um subsolo, né? Quase, era terrível, né? Então, terrível. Assim, era de cada 5 que entrava, era difícil salvar um, tá? Que não tinha delírio. Mesmo porque a população nossa era muito idosa, né? A gente tinha esses dois fatores, mas a unidade vascular nossa né? Era um precipitador de delírio. E muitas vezes a gente vê muito isso, internação prolongada, isolamento, muitas vezes o paciente restrito ao leito, o paciente às vezes que tem uma deficiência visual auditiva, que está sem os seus substratos de uso. Então essa restrição ao leito é outra questão. A ausência da família, né? Quando a gente fala no paciente CTI, a ausência de um familiar do lado dele. O sono no hospital é uma coisa excomungada, né? Assim, a qualidade do sono dos pacientes é muito ruim, né? Você imagina, você está doente, você imagina, você está fora da sua casa, você imagina, está fora da sua cama, imagina fora do seu travesseiro, e ainda tem outra coisa, né, Dulce? Porque assim, quando está na unidade CTI, até te justifica, mas você imagina na unidade normal, ainda vai medir a glicose de 6 em 6 horas, oral de 6 em 6 horas. Mas te acorda 6 quer dizer, teoricamente, te acorda 6 horas, mas assim, acorda 6 horas, faz a glicose da manhã. 7 horas, mede a pressão. 7h30, a enfermeira passa. 9h30, o coordenador passa. 10 horas, o plantonista passa. 11 horas, o neurologista passa. Meio-dia, dosar a glicose de novo. Entendeu? É um caos. E passa a noite inteira assim. A noite inteira, a noite inteira assim. E de noite assim, a gente vê muito isso. Depois nós vamos falar... noite fica pip, de noite nós vamos falar... Depois nós vamos falar das medidas não farmacológicas. Mas você imagina, barulho. Aí você imagina, você acabou de falar, vamos medir a glicose. Aí o paciente tá lá dormindo, naquele sono gostoso. Ele não é diabético, pum. Mede a glicemia dele. Tá tudo bem. Daqui a pouco, pum, vão passar remédio. Então, assim, inclusive, isso é uma medida que a gente tem que ser institucional, né? Eu acho que isso aí, né, fazendo um parênteses assim, né, elucubrando, né? Eu acho que essa questão a forma que a gente estrutura a assistência no paciente e o tanto que a gente tem de delírio no hospital, a gente não conseguiu equalizar isso. Sim. Quer dizer, o risco do paciente ter complicação, o bem-estar do paciente ali dentro daquele momento que ele está dentro do hospital, com a necessidade de monitorização que ele tem. Eu acho que isso a gente não consegue equalizar isso de forma adequada. Acho que ainda precisamos de melhorar muito isso. Não é só aqui, Brasil, não. Acho que o mundo inteiro, eu acho que precisa de melhorar isso. Então, essa foi a nossa primeira parte da conversa de delírio, bem importante. Nós estamos ainda esmiuçando toda a parte do delírio. E bem interessante, eu acho que de proveito para você, para sua prática clínica neurológica. E o restante do conteúdo faz parte, então, do nosso curso de atualização em neurologia. Convido todos vocês a participarem. Aulas robustas, aulas importantes. Esse aqui é um videocast, um bate-papo mais
que vai te ajudar também na sua prática clínica neurológica. Então, convido a todos a participar do nosso curso de atualização em neurologia. Essas semanas nós estamos reatualizando as aulas e os guidelines que se mudaram nesse 2025 para 2026. Então aí deixo o convite para todos aí participarem. Um abraço. Até a sequência desse videocast.